Senhor Jesus, amados. Aqui quem vos fala é o irmão Valmir, do canal Palavra Viva. E hoje eu gostaria de trazer mais uma porção da Palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos. O texto que eu selecionei hoje se encontra em Mateus, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? Antes de tudo, eu gostaria que os irmãos que gostarem desse conteúdo, gostarem desse tipo de conteúdo, que possam dar um like, possam ajudar o canal, possam compartilhar e possam fazer o seu comentário, para que o nosso canal possa crescer a cada dia, amém? Dando início à nossa palavra de hoje, irmãos, eu gostaria de dizer que nós vamos ficar flutuando entre Lucas e entre Mateus. Os dois, por coincidência ou não, os dois se encontram no capítulo 4. Tanto Mateus como Lucas vão narrar a tentação de Cristo. O interessante é que Lucas, no capítulo 3, ele diz assim, logo no início do capítulo 3, ele diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, que era o imperador romano naquela época, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. E os filhos de Herodes reinavam, governavam a Galiléia e algumas regiões circunvizinhas. E que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse tempo apareceu João Batista, filho de Zacarias e Isabel, pregando no deserto da Judéia, anunciando a vinda do Messias Salvador, fazendo-se cumprir aquilo que Isaías já tinha falado: voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos para o Senhor. E a palavra nos diz que naquele tempo João Batista começou a batizar com o batismo das águas, o batismo do arrependimento. E muitos daquelas pessoas vinham até João para receber o batismo. E João assim batizava. E partindo da Galiléia, partindo de Nazaré, veio mais um, a saber, Jesus, para receber o batismo da parte de João, no Rio Jordão. E a palavra nos diz que Jesus, chegando lá, educado como ele era, ele esperou a sua vez do batismo. Quando chegou a sua vez, João Batista olhou para ele e disse: eu que necessito ser batizado por ti, e você vem a mim? O interessante, irmãos, que Jesus diz: deixa assim por enquanto, porque nos convém, ou seja, convém a mim e convém a você, que façamos cumprir toda a justiça. O interessante é que quando Jesus diz nos convém fazer cumprir toda a justiça, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir do início ao fim. Naquele momento ali que Jesus foi batizado, dava-se fim ao ministério de João Batista e iniciava o ministério de Jesus. E João Batista, como era guiado pelo Espírito Santo, como era um homem verdadeiramente de Deus, ele entendeu o que Jesus quis dizer. Jesus entra na água e João Batista o batiza. E a palavra nos diz que Jesus, ao sair da água, começou a orar. E naquele momento, o Espírito do Senhor, em forma corpórea, assim diz Lucas, em forma corpórea, desceu como pomba e pousou em cima de Jesus. O céu se abre e uma voz lá do alto brada: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Interessante, irmãos, que em momento algum a Bíblia fala de Santíssima Trindade, mas aqui nós vemos claramente a Trindade. O Deus Pai falando, o Deus Espírito descendo e o Deus Filho iniciando seu ministério.
Interessante que Deus diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Depois desse acontecimento, Jesus parte para o deserto, induzido, levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo brada no coração de Jesus e o conduz até o deserto. Mateus diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Após os 40 dias, Jesus sente fome. O interessante é que a palavra nos diz o seguinte, que o diabo está ao nosso derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu tenho certeza, irmãos, que naquele momento ali, numa situação tão nova, uma situação tão especial, que foi o batismo de Jesus, o diabo estava por ali, rodando, observando o que estava acontecendo. E a palavra de Mateus nos diz que após os 40 dias, Jesus sentiu fome. Mateus diz que o diabo se aproximou. Então nós entendemos que só se aproxima quem está por perto. A palavra nos mostra claramente aqui que o diabo estava por perto, porque quando Jesus teve fome, ele se aproximou. Aproximando-se de Jesus, sentindo certa fragilidade que a fome proporciona ao nosso corpo, o diabo chega para ele e diz: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ora, meus amados, há 40 dias atrás, que foi a data do batismo, lembremos que Jesus passou 40 dias jejuando, então o batismo aconteceu há 40 dias. Há 40 dias, Deus tinha dito: este é o meu Filho amado. 40 dias depois, quando Jesus sentiu fome, o diabo chega para ele tentando plantar uma dúvida na mente de Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O que o diabo quer dizer? Tu não está com fome? Então, você não é filho de Deus? Você tem todo o poder de transformar uma pedra num pão. Transforma essa pedra num pão e sacia tua fome. O diabo, com seus bons conselhos, né, irmão, entre aspas, Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para Satanás ali, irmãos? Eu sou filho de Deus, sim. Eu sou filho de Deus, mas eu vou lhe vencer como homem. Eu não preciso do poder divino para te vencer, porque você já é um derrotado. Eu vou te vencer como homem. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Ali já foi a primeira derrota de Satanás. Jesus, mesmo com fome, ele venceu Satanás como homem. Mateus diz que o diabo pega Jesus e leva para a parte mais alta do templo, para o pináculo do templo, algumas traduções dizem. E chega para Jesus e diz: e se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra, os anjos te sustentarão nas mãos. Jesus olha para ele e cita Deuteronômio, capítulo 6. Diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo usou a palavra contra a palavra viva, irmãos. Nós temos que observar as astutas ciladas de Satanás. Ele usou a palavra contra o verbo, que João lá no início do seu evangelho diz:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E Satanás usou a palavra contra o próprio Verbo, contra a palavra viva. Mas Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E um ponto que nós temos que observar, irmãos, é o seguinte, que essa palavra que Satanás usou está lá escrito em Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Ele diz, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que tu não tropeces nenhuma pedra. Mas o interessante é que o Salmo 91 está escrito só assim. O Salmo 91, versículo 11, versículo 2 está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão, te segurarão com as mãos para que você não tropece em nenhuma pedra. A parte para que te guardem todos os teus caminhos, o diabo omitiu, ele não falou. Jesus sabiamente ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus sabia que Deus iria livrá-lo, Deus iria sustentá-lo para que ele não tropece em nenhuma pedra. Deus iria dar ordem aos anjos para que o segurassem nas mãos. Jesus sabia que Deus iria guardá-lo em todos os caminhos, mas não é por causa disso que Jesus vai tentar o Senhor Deus. Jesus, mesmo sabendo que Deus ia guardá-lo de qualquer situação adversa, mesmo assim ele não pôs Deus à prova se jogando daquele lugar mais alto. Outro ponto também interessante, irmãos, que a palavra diz que o diabo levou Jesus à parte mais alta do templo. E quando nós falamos nisso, nós temos que entender que o templo na qual a Bíblia se refere ali era o templo, o segundo templo, o templo que Herodes ampliou. Existia o santuário meio que centralizado e existiam as muralhas. Jesus estava em cima de uma muralha que dava para o Vale do Cedron. O diabo sabia que não podia levar Jesus para o santuário. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ele é da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi. Só quem podia se aproximar do santuário eram os levitas. E Jesus faz cumprir toda a escritura. Ele, sabendo que não é da tribo de Levi, não é sacerdote, ele não poderia se aproximar do santuário. Interessante, né, irmãos? O diabo só vai até onde Deus permite. E a palavra também nos diz que o diabo pegou Jesus e levou até um monte muito alto. E de lá mostrou todos os reinos da terra e a sua glória. É interessante, irmãos, que lá em Lucas diz assim, e o diabo pegou Jesus e o levou até um alto monte, e num relance mostrou todos os reinos e a sua glória. O detalhe está aí, irmãos, num relance. Sabe por quê? Vou explicar. Porque, irmãos, não existe na terra um monte tão alto que você possa ver todos os reinos da terra. Mas, irmão Valmir, a Bíblia está mentindo? Não, irmãos. A Bíblia não mente em momento algum. Em todo momento ela diz a verdade. Porém, a experiência foi uma experiência espiritual. Por isso que Lucas diz, num relance, o diabo mostrou a Jesus, de fato, todos os reinos da terra e a sua glória. A experiência, a visão foi real, mas a experiência foi espiritual. E o diabo disse, se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos, porque me foi dado. Então, se me foi dado, eu posso dar a quem eu quiser. Mateus diz, aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim. Porque está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mateus se encerra,
Mas Lucas ainda complementa dizendo: e o diabo o deixou até o momento oportuno. Ou seja, a tentação não parou ali, irmãos. No livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versículo 28, Lucas nos fala que Jesus estava reunido com seus discípulos e diz assim: vocês foram aqueles que ficaram comigo em todas as minhas tentações. Então Jesus, em todo o seu ministério, ele foi tentado por Satanás. Satanás sempre tentou parar Jesus, mas nós sabemos que ele não conseguiu, né, irmãos? Que a vitória veio lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Então, que a igreja do Senhor Jesus fique com essa palavra. Tentações virão, mas nós temos um escape, a saber, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra. No livro de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios diz que se nós formos tentados, não sobrevirá sobre nós tentação que nós não possamos resistir, porque Deus sempre dará o escape. Amém? Que os irmãos fiquem com essa palavra. Quem gostou, possa compartilhar para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver esse vídeo, possam refletir nessa palavra e talvez quem nunca teve uma experiência com a Bíblia Sagrada possa passar a amar, assim como nós amamos as Santas Escrituras. Amém? Compartilhem, dê um like, se inscrevam no canal e assim que Deus nos abençoe em todos os nossos dias. Amém? Fiquem com Deus.